Deixa ele falar aqui que tá gravando. Pronto. Então, tem um tempão que eu e a Lígia tínhamos decidido dar esse ciclo de aulas sobre o Opus Dei, certo? Por que dar essas aulas? Porque, sim, eu e ela, nós somos do Opus Dei, estamos, querendo ou não, dando essas aulas por causa disso. Porque na obra, como a gente chama, faz parte, né, de quem pertence à obra dar a doutrina para os outros. Então, surgiu essa inquietação em mim e nela, né? Na Lígia já é careca de dar aula, assim, né? Eu não, é a primeira vez, assim, que eu tô dando. Então, surgiu essa inquietação e a gente formou essa dupla, né? De professoras. Algumas que estão no grupo já ouviram falar sobre a obra há muito tempo, outras, assim, não conhecem, e só ouviu aqui na aula a gente falar alguma coisa, nas aulas que a gente dá, sempre às vezes comenta alguma coisa, e algumas pessoas, assim, conheceram recentemente, frequentam algum meio de formação. Então, a gente quis, né, explicar melhor. Por enquanto, vão ser 3 aulas que a gente definiu. Eu falo por enquanto, assim, porque se deixar falar, vai falando, tem um monte de coisa para falar, né? Mas a gente definiu, assim, que vai falar o que é Opus Dei, e a segunda aula vai ser sobre os membros do Opus Dei, sobre a vocação, a obra, e uma terceira aula vai ser sobre a história de São José Maria, que é o fundador do Opus Dei, e a história da obra, porque se funde, né? Uma história com a outra. Então, vamos lá. Assim, eu vou falar aqui, daí se no final tiverem dúvidas, né? Eu espero que eu possa responder todas, né? Estamos aí. Então, o que é Opus Dei? Opus Dei, a palavra significa obra de Deus, é uma instituição da Igreja Católica, cuja mensagem está baseada na convicção de que todas as pessoas são chamadas a ser santas e felizes, vivendo com Deus no dia a dia. Isto é, que o caminho para a felicidade passa pela santificação do cotidiano aqui na Terra. Não é ficar esperando ser feliz no céu, mas sim ser feliz aqui através da santificação da vida de todos os dias. Tem assim como, né? Através do trabalho que é feito com amor para ser oferecido a Deus e ajudar as pessoas com o que convive, e toda a sociedade. Através do empenho de ter Deus presente na nossa vida, conversar com Ele ao longo do dia, tendo Ele como seu melhor amigo. E o desejo de compartilhar essa alegria do amor de Deus com os familiares e amigos, que é o que a gente tenta fazer através dessas aulas de doutrina, né? E a obra foi fundada por São José Maria, e ele dizia que todas as coisas, por menores que sejam, se forem feitas por Deus, tornam-se grandes. Então, é uma coisa que está fincada na obra. Por mais simples que seja a atividade, se ela é feita com amor, ela se torna grande. E tem a ideia, né, também baseada na ideia de que todos os batizados, todos mesmos, são chamados a seguir a Jesus Cristo e a viver e a dar a conhecer o Evangelho. E a finalidade do Opus Dei é contribuir para essa missão evangelizadora da Igreja, promovendo que os fiéis cristãos de todas as condições tenham uma vida plena e coerente com a fé e nas circunstâncias do seu cotidiano, especialmente pela santificação do trabalho. Então, essa mensagem de que todos somos chamados a ser santos. Essa ideia, durante um período na igreja, não, assim, a ideia de santidade era para aquelas pessoas que se ausentavam do mundo né, para rezar, fazer penitência, voto de pobreza, apenas essas poderiam chegar
essa plenitude da santidade. Não era possível, assim, um pai de família ser santo, né? Uma mãe de família ser santa. Então, São José Maria tem alguns outros santos que tinham essa ideia, né? Tem alguns escritos, mas ainda estava fincado, né? A ideia de se isolar do mundo e tal. Então, São José Maria trouxe a santidade para o cotidiano, e que no Concílio Vaticano II foi falado disso, né, de trazer essa ideia de santidade para os leigos, que era importante. Eu até, assim, falando um pouco de mim, de uma história pessoal, né, de como isso, até recentemente, vamos dizer, estava, assim, pelo menos eu estudava em escola católica, e eu lembro, assim, de um momento, tinha uma feirinha de coisas, né, de livrinhos, de textos e tal, e livros sobre santos, lá na escola. Eu só lembro desse momento, assim, que uma vez eu acho que eu peguei alguma coisa sobre Santa Clara, né, e veio aquela ideia, poxa, eu gostaria de servir a Deus, né, será? De me entregar a Ele e tal, eu olhei aquilo tudo, mas daí depois veio o pensamento assim, mas eu queria ter uma família, sabe? Então não vai dar, né? Eu meio que tirei essa ideia, né? E não, dá pra gente, dá para qualquer um, né? Que esteja, dá para eles, né? E dá pra gente também. Então, eu achei legal, assim, que depois que eu fui conhecer a obra, eu fui ver, né, que era possível. A Opus Dei não é uma comunidade, ou um movimento, ou uma congregação, né? As pessoas que fazem parte da obra não fazem voto, né? Ela é uma prelazia pessoal, e atualmente é a única prelazia pessoal que existe na igreja. E o que é uma prelazia? É uma parte da igreja composta por fiéis, cuja maioria é leigos, e se encontra numa estrutura de uma hierarquia que tem um prelado como chefe, né? Que hoje em dia é o Dom Fernando Oscaris. E ele é a cabeça e o princípio de unidade. E tem os sacerdotes, diáconos que colaboram com ele. Então, assim, a obra responde a ele. Então, ele que vai comandando, né, o que os fiéis vão focar, se vão focar, né, não sei, a família está precisando de ajuda, então vai focar em algo específico para a família, né, também, enfim, tem um monte de coisa que ele deve cuidar, eu não saberia dizer. Mas, assim, as pessoas que fazem Valesca, Oi. O prelado é por região ou ele vê o Brasil como um todo? É do mundo. Ele tem o prelado do mundo, Dom Fernando está lá na Espanha, né? E daí daí eles dividem o mundo em regiões, tá? Assim, vamos dizer, é algo que eu sei pela vivência, nunca tive aula ali sobre isso, mas eles dividem por regiões, que daí eu sei que no Brasil mudou recentemente, então eu não vou saber o nome do que é daqui, né? Que daí ele responde ao Dom Fernando e cuida do Brasil. Deu para entender mais ou menos? Deu sim, deu para entender. Então ele está lá na Espanha, né? E ele responde assim ao Papa, né? Ele, vamos dizer, submisso ao Papa, né? Não tem suas próprias ideias, não. A gente, conforme a Igreja manda, vamos dizer assim, ele vai responder, né? Deixa eu me achar aqui. Assim, que eu ia falar. O que especifica as prelazias pessoais é a promoção da vida cristã na tarefa evangelizadora da igreja, de forma complementar à diocese. Então, nós, assim, quem é da obra, continua pertencendo às dioceses, né? Então, a gente responde assim, por exemplo, né, fecha igreja, quem mandou fechar foi a diocese, né? Então, a gente tem que obedecer, não que mandou fechar, né, mas a diocese está obedecendo a ordem, então a gente fecha, assim, para, né,
os centros pararam de ter as reuniões, né? Enfim, a gente, assim, vai ter uma festa da diocese, a gente participa. Então, tá ligado à diocese, não sai, né? Não é uma coisa separada com a diocese. E agora eu vou falar de uns traços do espírito do Opus Dei. Daí, a filiação divina. A filiação divina é o fundamento de todo o espírito do Opus Dei, que é o princípio cristão fundamental, né? Todos nós somos filhos de Deus. E é bonito ver como isso acaba infundindo em toda a vida. Né? Que ele falava que, o São José Maria falava que era o fundamento do espírito do Opus Dei, a filiação divina. Eu me perdi aqui, porque... Daí, em consequência dessa formação, né, como é que está, assim, dentro da nossa vida? Que proporciona e fortalece a confiança na providência divina, uma simplicidade no relacionamento com Deus. Então, Deus não está lá longe, tal. Não, ele é meu pai, e eu converso com ele como filha, falo dos meus problemas, certo? Então, tem essa simplicidade no relacionamento. Daí, o profundo sentido de dignidade de todo ser humano. Então, todo ser humano é filho de Deus, então eu devo respeitá-lo, independente de qualquer coisa, né? Cor, sexo, religião, etc. E buscar essa fraternidade entre os homens. É um verdadeiro amor cristão ao mundo e às realidades criadas por Deus. A serenidade e otimismo com alegria de deixar o Espírito Santo atuar. Então, a gente vai aprendendo, né, a fazer essa entrega da vida, né, quando está com algum problema, entregar nas mãos de Deus. E ano passado, o Dom Fernando, ele escreveu uma carta às pessoas que pertencem ao Opus Dei, e tem essa parte que eu achei muito bonita. Sendo fundamento, a filiação divina dá forma à nossa vida inteira. Leva-nos a rezar com confiança de filhos de Deus, a comportar-nos com o desembaraço dos filhos de Deus, a raciocinar e decidir com a liberdade dos filhos de Deus, e a enfrentar a dor e o sofrimento com a serenidade dos filhos de Deus. Então, assim, apesar de estar enfrentando uma dor e um sofrimento, saber que Deus vai tirar algo bom disso. E apreciar as coisas belas como faz um filho de Deus. Em suma, a filiação divina está presente em todos os pensamentos, em todos os desejos, em todos os afetos. Eu achei muito bonita, assim, essa parte. Daí, outro aspecto, né, como é que eu chamei aqui? O traço do espírito da Opus Dei. A santificação da vida diária. Através dessa ideia, né, de que todos estão chamados a procurar a plenitude da vida cristã. Identificar-se com Cristo, através das circunstâncias diárias da vida, da atividade que ocupam. E como isso? Né? Buscando viver as virtudes em todas as situações. Então, crescer muito em virtudes, né? Na paciência, nas teologais, né? Em todas, na fé, na esperança, na caridade. E através, assim, das coisas que a gente está vivendo, né? A paciência é cuidando do filho, né? A caridade, às vezes, é sendo gentil com alguém que não merece ser gentil, assim, não mereceria, né? Não é gentil com a gente, mas nós vamos ser gentis com essa pessoa. Então, é buscar viver essas virtudes. E assim, a alma vai se configurando cada vez com Cristo, parecendo cada vez mais com Cristo. A transcendência das coisas pequenas, né, que é a ideia de que, mesmo em coisas pequenas, feitas com amor, essas coisas se tornam grandes. Que a santidade grande está em cumprir os deveres pequenos de cada instante, que ensinava o São José Maria. Lá na obra a gente chama ele de nosso pai, né, que ele é o pai dessa grande família. Então, só caso escutar alguém falando assim, é por causa disso. Que são as coisas pequenas, por exemplo, nos detalhes de serviço, na boa educação, no sorriso, no respeito aos outros, na ordem, na pontualidade, né? É buscar
fazer essas coisas com amor. Não é assim, eu vou ser pontual porque eu sou cri-cri, tudo tem que ser pontual. Não, é por amor a Deus, porque eu quero fazer o meu melhor. Quando se vive por amor, esses detalhes são importantes para a vida cristã. Daí outro aspecto, santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar com o trabalho. Então, é buscar a própria santificação, né, através do trabalho, santificar a tarefa que está fazendo e santificar os outros através dessa tarefa. E a santificação do trabalho é o eixo da espiritualidade do Opus Dei. O trabalho é santificado quando feito por amor a Deus, que traz consigo o esforço, então a intenção, né, de fazer bem feito, fazer o melhor que puder, com melhor qualidade, com competência e honestidade, e com desejo de servir aos homens. Quem trabalha assim aperfeiçoa-se, né? A gente faz algo para a gente, que a gente vai melhorando, e ajuda a aperfeiçoar o próximo, está servindo ao próximo. Então, assim, busca-se, por exemplo, oferecer o trabalho antes de começar, né? Que seja um trabalho de escritório, ou uma comida que vai fazer em casa, né? Senhor, que eu faça o meu melhor, né? Para minha família, que faça o melhor que eu puder, buscando não se distrair. Tudo isso, assim, também não para a própria glória, né? Eu vou fazer o melhor porque eu quero que eu seja reconhecida pelo chefe, não sei o quê. Isso vai ser uma consequência, esse reconhecimento. Mas é principalmente dar o seu melhor para a glória de Deus. Eu fiz para Deus, por Deus. Na obra também a gente vê que vai aprendendo que qualquer trabalho honesto, importante ou humilde aos olhos dos homens, é santificável. E é bonito isso, assim, que não importa, né? Tem uma história que eu não vou saber contar direito, mas que perguntaram qual que é o trabalho mais importante, né? Por exemplo, né, eu vou falar aqui, é tipo, um médico que está atendendo alguém no hospital, ou, não sei, né, uma pessoa que, não um gari, né, que às vezes é um trabalho, assim, não muito valorizado. Qual que é mais importante? E ele responde, é aquele que foi feito com mais amor a Deus, é o mais importante, né? Eu acho particularmente o trabalho dos garis super importante, né? Sem eles a gente não ia viver bem, teria que ser mais valorizado. E é legal, assim, que na obra a gente aprende muito a valorizar o trabalho do lar, né? Até, assim, o da mãe que está no lar, ao pai entrar nesse trabalho do lar, ajudar, né? Que traz esse aconchego, esse amor na família, e também valorizar o próprio trabalho da empregada doméstica, né? Que, assim, hoje na nossa sociedade, assim, tem um histórico, assim, meio, né, que vem da escravidão e tal, e hoje tem um tal de, que tem gente que acha um absurdo você ter uma empregada doméstica porque é um serviço, né, subserviço, mas não, é um serviço digno como qualquer outro. Eu acho bonito, assim, que a gente vai vendo, né, isso, que aquela pessoa é filha de Deus e está servindo, e a gente tem que tratar com respeito e tudo mais. Outro aspecto, né, a caridade e o apostolado. Que os fiéis da UPD se esforçam por dar testemunho da sua fé cristã por ocasião das atividades ordinárias no relacionamento humano. Então, assim, esse testemunho, né, através da forma com que você vive, com que você age, e dando esse testemunho de Cristo, né, como você ajudou uma pessoa, né, enfim, às vezes como alguém vê como você cuidou do seu filho, teve paciência com o filho na rua, né, mas o que essa pessoa tem que ela soube contornar essa birra, né, então, através desse testemunho. E saber, né, que quem conhece a Cristo encontra um tesouro. E é verdade, né? Cristo Deus é o nosso maior tesouro. E que a gente não pode deixar de
compartilhá-lo. Os cristãos são testemunhas de Jesus Cristo e difundem sua mensagem de esperança entre os parentes, amigos e colegas, com exemplo e com a palavra. Deu apostolado dirigido a todos sem diferença, e é consequência do chamado de Jesus a viver a caridade com Deus e com o próximo. E esse apostolado vem do desejo de contribuir com uma sociedade melhor, né? Tanto assim, ajudando que está junto com a caridade, né? Com as necessidades materiais, espirituais e os problemas sociais da onde se vive. Dentro do apostolado vive-se assim, o amor fraterno, que manifesta de várias formas. Que é prestar atenção no que os outros dizem, interessar-se pelas suas preocupações, compartilhar as tristezas e alegrias, servir no que for possível, dando ânimo, viver uma amizade desinteressada. Né? Conforme a Lígia falou lá no grupo, né, é um apostolado de amizade e confidência. Buscando, né, sempre compreender, querer o bem e servir ao outro. E se for pensar, né, Jesus fazia isso, né, chamava Paulo e conversava, dava as broncas dele, mas sempre querendo o melhor para Paulo, para João, né, para a Samaritana, né, tratando um por um, né, tete a tete, assim, né, e é mais ou menos essa ideia, até que a Lígia botou lá no grupo, lá no nosso grupo, né, que a gente não sai divulgando, por exemplo, normalmente você não vai ouvir assim numa paróquia, falar, vai ter tal evento da Opus Dei aqui sábado para mulheres. Você não vai ouvir, normalmente, né? A não ser que alguém faz assim, mas não é o normal. Normalmente uma amiga chama outra amiga, né? Que vê que a pessoa está procurando, vê que está, né, correndo atrás, assim, querendo conhecer mais a Deus. Atualmente, né, tem os grupos, né, por exemplo, a gente tem um grupo de doutrina, então a gente bota né, já botou convite de recolhimento, bota os recolhimentos lá no grupo de doutrina, porque ele foi formado com esse objetivo, mas assim, não vou botar, por exemplo, aqui a gente tem o grupo da quadra, a gente não bota no grupo da quadra que eu vou no recolhimento no sábado, né, mas é bem pessoal, para buscar ajudar a pessoa de verdade e né, ter essa amizade e confidência, né? Essa é a amizade verdadeira. Eu não estou, né, querendo apenas que a pessoa vá no recolhimento. Não, eu quero melhor para ela, quero ajudá-la a ser uma pessoa melhor. De outro aspecto, oração e sacrifício. Os meios de formação do Opus Dei recordam a necessidade de cultivar a oração e a penitência própria dos cristãos. Deus fiéis vivem um plano de vida que distribui os momentos de oração ao longo do dia, para que Deus sempre esteja presente. E alguns exemplos, né, do que está nessa vivência. A missa diária, o tempo a leitura do Evangelho, a frequência do sacramento da confissão, devoção à Nossa Senhora, entre outras coisas. E isso é uma constante luta, né? Não é algo que está perfeito e sai todos os dias, não, cada dia é um recomeço. Né? Que nem no casamento, né? Cada dia a gente vai recomeçando, às vezes fica bravo, não dá certo, vai recomeçando. Deixa eu ver se eu vi. E para imitar a Cristo, procura também oferecer algumas pequenas mortificações, especialmente aquelas que facilitam o cumprimento do dever e tornam a vida mais agradável aos demais. E também o jejum e a esmola. Então, assim, a pessoa pode, né, optar por fazer o jejum como penitência e tal, mas também, por exemplo, sei lá, as crianças estão gritando, não sei o que, as coisas estão saindo do eixo, em vez de você dar um berro com elas, você vai lá, respira fundo, oferece, Senhor, te ofereço isso, né, e não sei o que, se acalma e segura o grito, vamos dizer, né, então, sei lá, tá mal-humorada com o marido, né, não vai dar chicotada nele, assim, vai também, né, buscar dar um sorriso, tratar bem,
E nisso, né, assim, são pequenas mortificações que você pode oferecer a Deus. Também, por exemplo, em alguns casos de doença, né, alguma dor que está passando, ou então, sei lá, no meu trabalho, sei lá, no trabalho eu não gosto de fazer determinado relatório, tá? Eu não gosto de fazer relatório, mas eu tenho que fazer. Então, eu ofereço esse relatório, entendeu? Então, eu vou tentar fazer o melhor e é uma mortificação para mim, mas eu vou fazer da melhor forma. Enfim, são alguns exemplos, né? Como um sorriso, saber calar, às vezes a gente quer ter a razão, mas não saber calar, ou às vezes, para quem não é difícil falar, saber falar na hora certa, né? Dar opinião, né? São alguns exemplos. Daí a unidade de vida. O fundador do Opus Dei explicava que o cristão não deve levar uma vida dupla. Por exemplo, uma vida interior de relação com Deus separada da vida familiar, profissional, social. Pelo contrário, ele falava, né, que há uma única vida, feita de carne e espírito, e essa é a que deve ser, na alma e no corpo, santa e cheia de Deus. Enfim, se a gente separar a alma do corpo, a pessoa morre. Então, tem que ser vivido de forma única. Eu vou contar também uma história pessoal, assim, sobre isso, né, que tem um grupo de amigas antigas, assim, na época de escola, que um dia desses, uma delas estava conversando sobre escola e tal, e uma delas falou que achava que não tinha que ter escola confessional, que a escola era para dar matéria e que, se a pessoa quer que o filho aprenda alguma coisa, vai na missa domingo e bota na catequese, né? Pronto, tá resolvido. Eu falei, eu escrevi lá, não, a pessoa é uma coisa só. Então, se os pais escolheram uma escola cristã para o filho, no caso, né, quer que esteja tudo permeado, né, que é justamente o que a gente está falando, né, a pessoa é cristã, não é só no domingo na missa, ela é cristã quando trabalha, ela é cristã quando, né, a criança quando brinca, quando fala a verdade, né, não dá para separar assim, agora eu sou cristão, agora eu não sou, não, é uma coisa só, né? E eu acho que hoje em dia na sociedade está bem isso, né? Não, isso aqui não, não vem com religião, né? Deixa lá no cantinho, né? Esconde. Né? Outro aspecto da liberdade. Uma pessoa, quando age, deve respeitar a liberdade das outras pessoas, ao mesmo tempo assumir a responsabilidade pessoal pelas suas ações, sem transferir a responsabilidade para outras pessoas ou instituições. Então, assim, na obra, assim, até assim, às vezes é difícil você saber quem já pertence à obra ou quem não é, porque as pessoas não saem falando, né? E também você não vai ouvir falar, sei lá, um médico falando, um advogado, não, porque eu sou do Opus Dei, então eu tenho mais isso, aquilo. Não, né? Eu sou mais justo. Não, a pessoa é a pessoa, se ela fizer a coisa certa, ótimo, né? É dela, é uma ação dela, é responsabilidade dela. Da mesma forma, assim, na obra, assim, a pessoa tem a liberdade, né, das suas atuações profissionais, familiares, né, políticas, econômicas, culturais, né, a pessoa responde por si, tanto que normalmente não se discute política, né, se quer votar no A ou no B, não vão falar, né, assim, volta no A, lá dentro a gente pode ser assim uma amiga conversando com a outra e tal, mas não vai ter uma palestra assim que alguém vai falar, vota no partido tal. Não, isso não tem, porque você é livre. Isso desde os primórdios assim da obra é assim. Deixa eu que mais. Assim, daí eu vou falar um pouquinho agora dos meios de formação. Que a principal atividade do Opus Dei consiste em dar aos seus membros a formação espiritual necessária para viverem como bons cristãos no meio do mundo. Então, lá a gente vai encontrar justamente essa formação. E os fiéis, assim, como é que é, né? Tem as aulas semanais, que a gente chama de círculo, sobre temas de doutrina e ascéticos. Tem recolhimentos mensais, que é os que a gente
normalmente divulga, são esses recolhimentos, que é o momento, né, de dedicar algumas horas de oração. Quem é da obra mesmo, também às vezes tem uns recolhimentos trimestrais que duram uma manhã toda, e daí fica quietinho e tal, é como deveria ser o nosso recolhimento lá, né, da igreja, mas normalmente a gente quer encontrar as amigas e tal, e acaba conversando, mas a ideia era que fosse uma manhã de oração, né. Que mais? E além disso, uma vez por ano fazem um retiro espiritual, que dura de 3 a 5 dias, e também tem os encontros de formação. E esses meios de formação são dados também de forma similar a cooperadores, a jovens que participam do trabalho apostólico e a qualquer pessoa que deseje receber esses meios de formação. Então, uma pessoa me mandou uma pergunta, né, que eu falei que poderia responder, como faz para participar da obra? Então, inicialmente, assim, se você não conhece, quer conhecer, seria por esses meios de formação. Por exemplo, são essas aulas de doutrina, que quando, assim, completa, né, o ciclo das aulas, e se vê chamada, assim, a participar de uma forma mais profunda, pode vir a participar do círculo de cooperadoras, daí tem também, se sente esse chamado, né? Tem também os recolhimentos, tem os retiros, né? São todos meios de formação para a pessoa que quer participar e começando. É uma boa forma, né? Daí se sente a chamada para a vocação à obra, que é justamente o que a Lígia vai falar na aula que vem, daí vai se aprofundando, né? Vamos dizer assim, os meios de formação. Daí, a formação é administrada onde? Né? Nas sedes dos centros da prelazia. Aqui no Brasil, em Brasília, o Centro Feminino é o Lagedo, o masculino é o SEAC, e a gente está trabalhando para abrir um outro centro feminino, que é o Centro Cultural Lago Sul. Estamos fazendo campanhas de venda de coisa para arrecadar dinheiro, aceitamos doações. E também em outros lugares apropriados, né? Como, por exemplo, o círculo, as aulas de doutrinas, que eram nas casas, atualmente estão sendo online, né? O recolhimento, que pode ser numa igreja. Atualmente, né, estava sendo, né, no meio da pandemia, e estava sendo nas igrejas, porque são espaços maiores do que os centros. Então, são igrejas que o pároco permitiu utilizar. E na obra, assim, as formações são separadas entre os centros femininos e os masculinos, pois considera-se que a vida espiritual é pessoal, né? Eu sei que tem grupos, né, na igreja que às vezes é o casal que trabalha junto, que recebe a formação junto. Na obra, não, é separada, até por causa do apostolado de amizade e confidência. Então, é mulheres cuidando das mulheres e os homens dos homens, né, para não dar confusão nenhuma, né. Apesar de que os meios de formação são os mesmos, os homens fazem as mesmas atividades, né, o conteúdo, o tema do conteúdo são os mesmos também, os exemplos mudam. Por exemplo, para os homens, muitas vezes são dados exemplos sobre as sogras, né, é uma brincadeira, mas tem o padre Rafael adora falar de sogra para os maridos, né, para os homens, então, é só um exemplo, né. Daí também na carta do Dom Fernando ele fala sobre os meios de formação. Para levar a cabo a nossa missão, Cristo é o caminho, e para segui-lo como discípulos e apóstolos, todos no Opus Dei temos os mesmos meios, as mesmas normas e costumes de vida cristã, e os mesmos meios de formação espiritual e doutrinal. Tudo bem? Tá aqui não. Tá ali. Desculpa, gente. Eles são vividos de um modo ou de outro, segundo as circunstâncias pessoais, mas o conjunto é sempre substancialmente o mesmo. Né? Isso aqui fala, né, segundo as circunstâncias pessoais, porque a vocação muda conforme se a pessoa é casada, se é solteira, né, conforme o tempo de disponibilidade dela, mas os meios de formação são os mesmos. E para finalizar, eu vou falar sobre as obras corporativas.
que é um meio de apostolado, né? São as obras de apostolados corporativas, que são promovidas pelos fiéis do Opus Dei, pelos cooperadores e por outras pessoas que queiram ajudar, e tem a garantia moral da prelazia, isso é, a prelazia se encarrega da orientação cristã dessas obras corporativas. Elas são iniciativas de caráter civil, sem fins lucrativos, e tem uma finalidade apostólica e de serviço. Então, são assim, meios que foram criados, sendo criados, assim, de forma natural, para levar Cristo no meio do mundo e melhorar o mundo. Entre as obras corporativas existem instituições educacionais, como colégios, universidades, centros para a promoção da mulher, postos de saúde em regiões pobres, escolas para camponeses, institutos de formação profissional, residências de estudantes, centros culturais, entre outros. E a prelazia não se ocupa de empresas comerciais, políticas, nem atividades com fins lucrativos. Então, todas essas, né, assim, tem por exemplo, uma mensalidade, se alguma tem alguma mensalidade, é para a sustentação da obra corporativa. Não tem fins lucrativos, né? Em Brasília, tem um Centro Cultural Engá, que fica em São Sebastião, que é cuidado pela ENASE, que é uma instituição sem fins lucrativos. Lá no Centro Engá, elas fazem trabalho para meninas carentes. Tem a orientação familiar, aqui em Brasília, que são cursos de orientação familiar para casais sobre educação e sobre matrimônio. Tem os clubes de formação, que são clubes de atividades para meninas ou meninos, né, para educação nas virtudes, vai trabalhando as virtudes através de trabalhos manuais, e tem desde os 5 anos até as jovens. E tem aqui em Brasília, no caso, a escola infantil, uma escola infantil. As que eu lembrei são essas. Cadê? Assim, a responsabilidade de titularidade e gestão dessas obras de apostolado são sempre os promotores, né? Então, a responsabilidade da escola é da ABEP, que é a Associação de Pais, então, são os pais que estão cuidando, que é responsável, né? Então, não é essa responsabilidade da prelazia do Opus Dei, que se encarrega somente de orientação espiritual e doutrinal. Então, né, então, a escola não é da obra, a escola é formada por pessoas da obra. Né? Não sei se vocês entendem isso, mas é isso. Enfim, já falei que não tem fins lucrativos, tá? E normalmente recebem, né, doações dos fiéis, cooperadores e muitas outras pessoas. Tarará. E quem participa, né, com trabalho, muitas vezes é com trabalho voluntário, os clubes, né, a orientação familiar, tudo trabalho voluntário, no Engá também, e recebe doações, e também a gente participa com oração, né, volta e meia, tem o pessoal pede oração, né, vamos, sei lá, tá precisando de professor para o Engá, vamos rezar para achar alguma professora, né, enfim, queremos abrir a escola fundamental, essa é a oração de todo dia. Então, a gente bota na oração, né? Enfim, é isso. Espero ter ajudado com alguma coisa. Vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa? Olha, tem um monte de gente. A Thaís está aí e a Samara que chegou. Gente, eu quero fazer uma coisa. Vocês estão aí ainda? Eu quero compartilhar aqui. Vocês me falam. Estamos aqui ainda. Estão aí, né? Que vocês têm que responder. Eu vou compartilhar minha tela. Oi? Você podia comentar um pouquinho do grupo de meninas que tem? Do clube? Também, do clube. Então, o clube... Aqui em Brasília agora tem a associação de clubes que dá essa formação para as meninas. Se quiser... Quem me perguntou foi a Carol?
Thaís. A Thaís? Ô, Thaís, a Bia tinha que estar lá. A Gabriela entrou esse ano. A pandemia, senão ela tá... A Bibi está online, a gente está online no Caliano. Aqui em Brasília tem 3 clubes, são 4, assim. Tem um em Águas Claras, um no Lago Sul e um no Guará. E tem o 4 que é em São Sebastião, que são para as meninas lá pelo Ingá. E, enfim, da formação, né, das virtudes, cada mês trabalha virtudes, mais ou menos que nem na escola, a cada 2 meses. E que mais que eu falo? Sempre tem a contação da história, depois tem atividades ou de culinária ou de artesanato, que são atividades, assim, cujo objetivo é trabalhar também as virtudes, né? Porque, por exemplo, você vai fazer um bolo, você tem que esperar ficar pronto, né? Você vai fazer algum artesanato, você tem que ter a paciência, né? Tudo, né? A paciência de esperar a amiguinha falar, de fazer. Então, é isso. E normalmente são aos sábados. Depois eu te passo. Tá? Querida. Uhum. Tamara, você ia falar alguma coisa? Tá fazendo essas atividades. Tá sendo online, infelizmente. Já muda, né? Por várias razões, né? As escolas voltarem, a gente não. Tava pensando, mas é aquele negócio, quem vai querer receber 20 meninos em casa, né? Então, é complicado. Obrigada. Tá, depois a gente troca umas figurinhas, a Bia tinha que estar lá. Pois é, não, vamos ver. Ela vai gostar. Ela vai. Depois a gente conversa. Tá. Se alguém quiser ir pensando em pergunta, qualquer coisa, eu vou só passar 2 videozinhos. São rápidos, tá? Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo a minha Estou. tela? Esse aqui é em espanhol, é o vídeo de São José Maria numa tertúlia, que as pessoas fazem perguntas e ele responde, né? E esse é em espanhol e tem como é que é a legenda embaixo. Esse é bem rapidinho. ¿Qué significa el Opus Dei dentro de la Iglesia? Opus Dei, tú sabes la significación es Operatio Dei, trabajo de Dios. Es decir, significa llevar a la gente a santificarse en medio de la calle. A decirles, los religiosos y las religiosas tienen obligación de hacerse santos, los sacerdotes también. Pero ¿y los demás? Lo mismo. El Señor ha dicho a todos que seamos santos. Y no lo ha dicho a los frailes, ni a las monjas, ni a los curas, sino a ti también, y a aquella, y al otro, y además a todos. Y esto viene a decir el Opus Dei. Tem um outro aqui, que são meio que testemunhos aqui. One of the things that struck me when I started to learn about Opus Dei was how practical and concrete it was. You know, oftentimes you might go to hear a homily and it would say, it's good to be good and to love everybody and love your neighbour. But how do you actually live it out? That was what I found with Opus Dei. It helped me do that.
God gives you the extra graces to live it wherever you are. So here I am, I'm out here, and he called me from out here. So I just have to adapt my circumstances to live Opus Dei out here in the scrub, really. It helps you see the big picture. It helps you see what is really, really important in life, you know, and if you put the priorities of God, family and work in that order, you tend to see the big picture. I've got this in my life and I know this is good because this has brought, in my own experience, a lot of joy. So I just naturally want to share this with other people. My spirituality in Opus Dei is not like an added extra on top of my day. It's not like, I don't consider it a burden, you know, that it's not like my day is so very busy and on top of that, you know, I have my spiritual life. They're one and the same thing. I think just in everyday life, you try to be a better person, whether it's, you know, washing the car better or being a better teacher or whatever it is. St. Josemaria talked about the little things being important, and you know, when you talk about keeping your love alive, it's not always going to be, you know, big romantic dinners and, you know, these grand trips away. It's the little things at the end of each day. It's doing ordinary things really well and persevering, actually. It's actually like the steeplechase. You run along, it's great. You try and jump over the hurdles, and sometimes you fall and you jump down, but you have to keep on going and get yourself up. Jose Maria Escrivá is known as the saint of ordinary life. He founded Opus Dei in 1928. It's Latin for work of God and is a personal prelature of the Catholic Church. This specific Christian mission consists in spreading the ideal of holiness in daily work and the ordinary circumstances of life, Christ in the middle of the world. Enfim. Aqui, meninas, esse é o site da obra. Vocês têm pode tirar dúvida do que quiser aqui. Aqui fala sobre a obra nessa parte. Deixa eu... Aqui do prelado, né? E tem essa parte aqui que é muito legal, que tem muita coisa sobre para fazer oração, para formação, ó, tem palestras. Essa série monográfica é muito legal, assim, tem muito texto para fazer oração. E eles voltam e meia fazem muitos vídeos, assim, sabe? Qual é o site, Valesca? Não dá para enxergar. Opusdei.org. Deixa eu ver aqui. Aí, se você botar Opus Dei, assim, ele acha, .org. Daí, ele vai, assim... Ele tem para vários países, né? Mas se no Brasil, acho que vai cair direto para o Brasil. Se cair em espanhol, você só muda aqui gente, fugiu a língua. E, enfim, essa parte aqui é especial para quem estiver procurando, né, assunto para fazer oração, para estudar. E tem aqui fala do Brasil, ó. E é isso, deixa eu tirar aqui. Interromper. É isso. Algo mais? Muito bom, Valesca. Gostou? Que bom. Gostei. Viu? E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem perguntar para a gente. Tá bom? Tá, joia. Muito obrigada. Saber um pouquinho mais. Porque às vezes a gente convive tanto que não sabe, assim, né, questão de história, de como é que funciona.
É bem legal. E até aprofundar, né? Nessa parte. Obrigada, viu? Nada, que bom. Bom. E é isso, qualquer dúvida, assim, tem muitos livros que falam, eu não consegui pegar, assim, na verdade eu nem tenho muitos aqui, às vezes a gente pega emprestado, lá no Lajeado mesmo tem uma biblioteca, que às vezes dá para pegar livro emprestado, sabe? Tem um que é muito bom, que é, como é que é? Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária, que é do Scott Hahn. Esse livro foi muito bom, assim, para mim, né, para entender a obra, né? E, enfim, tem vários livros, e tem vários, né? E é isso. Qualquer coisa, se precisarem tirar dúvida, a gente está aí. Tá eu e a Lígia. Tá bom? Vou... Legal, obrigada, viu? Boa noite para todos e obrigada pela presença. Beijo, tchau, tchau.